Olá, boa noite, irmãos, irmãs e aqueles que nos ouvem, né? Que já têm nos acompanhado. Antes de começar a falar com vocês a respeito de um assunto aqui, eu gostaria de pedir para você que você não só ouça, mas que você possa se inscrever no nosso canal, dando um like e compartilhando. Isso é muito importante para nós. Estamos caminhando por alguns processos novos no nosso canal, estamos preparando tudo isso e vai ser bom para você e vai ser bom para as pessoas que vão estar nos seguindo, né? Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês hoje, de dividir, partilhar com vocês uma palavra que eu passei a manhã toda hoje, ouvindo muitas palavras, a Bíblia, lendo, ouvindo alguns cânticos e coisas que eu tenho vivido na minha vida, na minha caminhada cristã, por conta de eu ter me convertido dentro de casa, lendo a Bíblia, o próprio Espírito Santo me revelando a palavra, sem que houvesse ação humana nenhuma. O meu conhecer, o meu caminhar foi o Senhor, o Espírito Santo me conduzindo. Então eu vivo assim, eu prego assim e eu passo as palavras para as pessoas da maneira como eu entendo na palavra de Deus, não nada do que eu acho, porque eu não acho nada, eu não mando em nada, não fui eu que escrevi a Bíblia, são palavras, né, que o Senhor deu aos profetas, aos discípulos, e isso em toda a história aí foi feita a palavra de Deus, né? Mas, irmãos, eu vou dividir possivelmente esse trabalho, todo esse estudo, isso que Deus colocou no meu coração, eu vou dividir mais ou menos umas 3 partes. Eu gostaria que para você entender, que você assistisse então essa primeira, a segunda e a terceira. Então eu gostaria agora de começar a falar com vocês. Eu gostaria de dizer assim, chamar a atenção de vocês agora. Irmãos, irmãs, pastores, missionários, líderes, liderança, qualquer um que esteja à frente de um trabalho para entregar a palavra de Deus ou para falar sobre Deus e sobre a igreja do Senhor. Eu gostaria que se você conseguisse, se você não conseguir agora, faça isso no outro momento, que você parasse tudo. E se você tiver um espelho, acesso a um espelho, que você pudesse parar, mas que você pudesse estar se olhando no espelho, fitando-se por alguns minutos, aquele tempo que lhe for possível, porque eu sei que todos nós, né, temos muito o que fazer, mas pare agora, olhe para você mesmo e, se possível, o reflexo da sua pessoa no espelho, para que você possa fazer uma autoavaliação de você mesmo. Eu faço isso de vez em quando, não continuamente, mas quando eu estou meio perdida dentro de mim, quem sou eu de verdade, o que é que eu estou fazendo, estou sendo agradável, não sou. A experiência não é muito boa, sabe, irmãos? Quando você olha para o espelho, você se depara com você mesmo. E eu gostaria que, ao olhar para você, no seu reflexo no espelho, você respondesse também para você mesmo. Você perguntasse e respondesse: quem sou eu? Né? Você vai perguntar para você mesmo: quem sou eu? Como eu sou? No que eu creio e como as pessoas têm me visto, o que é que eu tenho falado a respeito das coisas de Deus e como é que eu tenho sido como pessoa, como irmão, como líderes e missionários ou pastores. Eu gostaria que você pensasse nisso. Quem é você? Quem somos nós? Então, mas estou falando com você. Quem é você? Como você é? O que é que você faz? Como é que você pensa? Mas pergunta isso para você olhando no espelho e tenta responder. Você vai ter uma surpresa e você vai começar a pedir a Deus que mude essa situação. Eu quero que vocês percebam, vocês vão perceber que eu vou estar lendo, eu escrevi muitas coisas porque eu não quero me perder.
Aí, após você conseguir isso, eu quero que você pergunte assim, ó, o que é que eu estou pregando? O que é que eu estou falando da palavra de Deus? Eu estou falando, nesse momento eu estou falando com a Igreja de Cristo, com você, liderança ou não. O que você está pregando? Onde você se reúne? Você está pregando sobre a salvação? Você está pregando sobre arrependimentos de pecado? Você está pregando sobre a vida eterna? Você está pregando sobre o juízo de Deus? Você está instruindo a igreja sobre o arrebatamento da igreja? Você está verdadeiramente lendo e falando da palavra de Deus para aquelas pessoas que você lidera, convivem e para você mesmo? Eu quero que você continue se perguntando, fazendo essa autoanálise. E aí depois, eu quero que você pergunte assim, será que eu amo de verdade a Deus? Será que eu amo de verdade as pessoas? Será que eu amo de verdade os meus irmãos? Eu tenho comunhão com os meus irmãos? Mas espera aí, eu quero dizer para você com os irmãos. Eu não quero dizer para você que se você tem amor ou comunhão com aqueles que você vive ali onde você se reúne. Aquilo ali são alguns irmãos. Eu quero saber se você consegue ter comunhão com o povo de Deus, com os filhos de Deus, com os irmãos que se reúnem em outros lugares. Ou você só consegue ter um relacionamento afetivo, com amor, com carinho, com aqueles que se reúnem só com você. Você tem o hábito de questionar o que cada um faz e como faz? Por exemplo, vamos dizer aqui. Às vezes a gente até começa uma conversa assim, não tô falando, irmão, não tô falando mal daquela pessoa lá não, daquele grupo, daquela denominação, não tô falando mal não, tá? Mas olha, você vê como é que eles agem? Nossa, tem uns que se pintam, corta cabelo, outro usa barba, outro usa roupa um pouco mais curta, outro usa shorts, o outro usa saia longa. Nossa, você viu? Aqueles irmãos rodam. Nossa, tem uns que gritam quando oram, quando louvam. E por aí afora. Mas a gente fala, né? Que não tá falando mal, que não tá questionando. Ah, não, olha, mas na minha igreja a gente não faz assim. Não, na minha igreja a gente faz assim. Como que se houvesse uma regra. Então, tipo assim, só quem canta adequadamente, quem ora baixo, ou quem canta dançando, eu amo dançar, cantar dançando músicas e consigo louvar o Senhor com danças e cânticos, eu gosto. Se precisar, eu danço e rodo, a maneira como o Espírito Santo tocar. E tem momentos que vai na paz, vai na calma, né? Mas nós nos aceitamos assim? Será que esse não falar mal já é falando mal e já é questionando? Então eu quero pedir para você de novo fazer como eu sempre faço. Para e pensa de novo. Quem é que dita essa regra? Quem é? Então, quem que é o certo e o errado aqui? Porque a irmã, de repente, passa um brilho, passa um brinco, ou então ela não está consagrada a Deus, não está separada a Deus, ou porque aquela que usa roupa compridona, eu não sei aonde é que as pessoas querem chegar com tantas vãs doutrinas e costumes, mas não consegue controlar a língua, não consegue parar de falar, de questionar, de levantar maledicência contra a vida de irmãos. Não é de pessoas do mundo, não, de irmãos. Muitas das vezes está ali num culto, numa reunião,
e depois sai falando mal de quem entregou a palavra ou de quem cantou, mas sempre dizendo assim, olha, não estou falando mal não, é só um comentário. E aí você sabe qual que é o maior problema disso? O maior problema disso é que a gente acaba gastando muito tempo da nossa vida questionando e não falando mal de outras pessoas ou de coisas. Então eu volto aqui para o texto e digo assim, olha, e pergunto, isso importa de verdade se eu oro alto, se eu grito, se eu danço, se o meu coração, Deus conhece, está rendido a Ele? Será que a gente tem esse direito? Será que a gente pode fazer isso? Então eu volto para você e digo assim, irmãos, nós precisamos amar. A gente vive pregando que Deus é amor e Ele diz que a gente tem que amar. Então nós devemos perguntar, estou amando? Eu amo a Deus? Eu amo de verdade os meus irmãos para poder viver com essas diferenças todas, mas acreditando e praticando que nós somos filhos do mesmo Pai Deus. Gente, na minha família eu sou parecida com uma índia. Eu tenho irmã loira, eu tenho irmão loiro, eu tenho irmãos mais cheinhos, eu tenho irmãos magrinhos. Então eu não consigo entender se nós temos diferença dentro de uma família sanguínea, né, na família de irmãos. Por que será que a gente não pode ter diferença no meio do povo de Deus? Eu fico aqui pensando e preocupada com isso. E você sabe uma outra coisa que eu fico ouvindo, mas eu não li isso na Bíblia? Irmãos, eu quero bem rapidamente dizer para vocês assim, quando eu conheci o Senhor Jesus, que eu ia evangelizar nas ruas, em qualquer lugar, bar, delegacias, em qualquer lugar, eu dizia para as pessoas assim, olha aqui na Bíblia, não tem o nome dessa igreja aí. Mas, como a pessoa não conhecia a Bíblia, e eu também não conhecia muito bem, mas também não tinha outros nomes de denominações na Bíblia. Não tinha esses nem sei quantos mil nomes de denominações que tem nesse Brasil, ou vamos além disso no mundo. Não tem na Bíblia. Na Bíblia diz que a igreja de Cristo, que Jesus está edificando a sua igreja, a igreja de Cristo, irmãos. Não é a minha igreja e não é a sua. Como hoje pastores, pessoas dizem assim, a minha igreja. Eu sou da igreja fulana e põe o nome. Eu tenho a minha igreja. Não, eu não tenho nada e nem você tem nada. A igreja não é sua e não é minha. A igreja é de Cristo. Então vamos parar com isso, porque na Bíblia, se você for ver lá, em Atos 20, 30, não tem denominação nenhuma. Quem inventou isso foram pessoas que foram tirando os discípulos do caminho correto, né? Como diz a Bíblia lá, diz assim, não se pode perverter o evangelho de Cristo, em Gálatas 1 também, e o restante. Olha, Gálatas, Atos, Timóteo, Efésios. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo para você aqui agora. Você não tem igreja, irmãos. Você não tem igreja, pastor. Você tem, ou você tem que ser, eu tenho que ser a igreja de Cristo. Aí juntos nós somos o corpo de Cristo e separadamente um membro de Cristo. Mas a igreja de Cristo não é de homem nenhum. Então eu quero dizer para você assim, que se faz necessário que você tome posse da palavra de Deus e diga assim, olha, nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, e não a minha ou a sua igreja. Então, eu quero que você comece a pensar, eu quero que você medite nisso, que você faça uma autoavaliação do que você está fazendo. Nós precisamos juntos sermos o corpo de Cristo, juntos. Facção, divisão é pecado.
diz a palavra de Deus, não sou eu que digo. Então, queridos, aqui fica a primeira parte. Eu volto a gravar um outro vídeo com a segunda parte. E eu quero que você continue assistindo, mas que você não questione. Vá para a palavra de Deus, leia a Bíblia, os evangelhos, os livros escritos. É no nome do Senhor Jesus que eu peço que Ele abra o teu entendimento da palavra, que a palavra entre no teu coração, no meu coração, para nós possamos ser a igreja de Cristo. Deus os abençoe e vai acompanhando aí o segundo vídeo, terceiro, quarto, quantos vídeos precisar para eu terminar a mensagem que nesta manhã eu estive com o Senhor conversando. Fiquem na paz em nome de Jesus Cristo. Deus possa abençoar a vida dos irmãos.